O mundo está em ebulição, e as notícias que você precisa saber estão aqui, agora. Da China perdendo um navio estratégico perto da costa russa e Elon Musk sendo bloqueado judicialmente de acessar fundos públicos, sem esquecer o acidente de carro que envolveu um presidente, tudo isso com detalhes que você não encontra em qualquer lugar. E tem mais, a verdadeira razão por trás do envio de tropas de Kim Jong-un para a guerra é muito mais simples do que imaginávamos. Quantos petroleiros a Rússia pode perder em um único dia? E por que o Cazaquistão está se desfazendo às pressas de suas reservas de ouro? Fique conosco, porque isso é só o começo. Você faz parte dessa audiência que busca informações de verdade, e é por isso que seu apoio é fundamental. Cada curtida, cada comentário e, claro, sua inscrição no canal nos ajudam a levar essas histórias adiante. Vamos juntos! Um ataque chocante contra a polícia em Daguestão. A cidade de Derben, no Daguestão, foi palco de um incidente estarrecedor. Um policial foi baleado com sua própria arma de serviço. Fontes nas forças de segurança revelam que os agressores desarmaram o agente e atiraram em sua coxa antes de fugir. Infelizmente, não podemos exibir o vídeo completo aqui devido às regras da plataforma, mas ele está disponível em nosso canal no Telegram, não deixe de conferir. 3 suspeitos já foram detidos, incluindo um homem de 37 anos, morador do distrito de Tabazaransk, e, segundo rumores, um dos envolvidos seria filho de um funcionário público local. O policial ferido luta pela vida em estado grave, enquanto os médicos fazem tudo para salvá-lo. Trump e Putin, um diálogo secreto que pode mudar o rumo da guerra na Ucrânia. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu o mundo ao revelar que teve uma conversa telefônica com Vladimir Putin sobre o fim do conflito na Ucrânia. Segundo Trump, ele tem um plano concreto para encerrar a guerra, embora os detalhes permaneçam em sigilo. Em suas palavras, ele quer que as pessoas parem de morrer. São jovens, bonitos, como seus filhos, 2 milhões sem motivo. Espero que isso termine rápido. Todos os dias, vidas são perdidas. Essa guerra é um desastre para a Ucrânia. Mas não para por aí. Trump também negocia um acordo de 500 milhões de dólares com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, oferecendo segurança em troca de acesso a minerais raros e gás ucranianos. Enquanto isso, o Kremlin se mostra evasivo. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, declarou: com a nova administração em Washington, há muitas comunicações por diferentes canais. Não posso confirmar nem negar essa informação. Para entender melhor, consultamos um especialista que acompanha de perto esses bastidores. O politólogo Vadim Denisenko analisa: Trump pegou Putin de surpresa. O Kremlin não estava preparado para comentar e ainda não sabe o que pode ou não pode dizer. Trump está claramente interessado em acelerar um acordo de paz, enquanto Putin parece temer suas ações e tenta ganhar tempo. Essa iniciativa pessoal de Trump pode pressionar pontos críticos na relação com a Ucrânia. Petroleiros russos em apuros, um desastre ambiental à espera para acontecer. A Rússia parece estar criando um cinturão de óleo ao redor de seu território. Primeiro, um petroleiro chinês encalhou perto de Sakhalin, carregado com 56 toneladas de diesel, 706 toneladas de óleo combustível e 1.000 toneladas de carvão. A tripulação de 20 pessoas está a bordo, e as autoridades locais decretaram estado de emergência. O risco de vazamento é iminente, e qualquer falha no casco pode desencadear uma catástrofe ecológica. Mas não é um caso isolado. Ontem, no porto de Ust-Luga, outro petroleiro, desta vez russo, começou a afundar após uma série de explosões no compartimento de máquinas. O navio Koala, com bandeira de Antígua e Barbuda, transportava 130.000 toneladas de óleo combustível e uma tripulação de 24 pessoas, incluindo russos, georgianos e indonésios. 3 explosões fortes abalaram a embarcação, que rapidamente encheu de água e encalhou. Equipes de emergência trabalham contra o tempo para conter um possível vazamento, mas a situação é crítica. Até agora, não há confirmação de derramamento, mas a estrutura do navio pode não aguentar por muito tempo. Se o óleo vazar, será uma das maiores tragédias ambientais da região. Elon Musk perde acesso a fundos públicos nos Estados Unidos. O que está por trás dessa decisão? Um juiz federal de Nova York deu um golpe duro nos planos de Elon Musk. Seu Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, foi temporariamente impedido de acessar o sistema de pagamentos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
A medida veio após uma ação movida por 19 procuradores-gerais estaduais, que alegam que Musk e sua equipe não têm autorização legal para operar nesse sistema. O risco? Comprometer o financiamento de hospitais, creches e programas ambientais, além de expor dados confidenciais. Musk, é claro, não ficou quieto. Em sua defesa, ele revelou um dado chocante. Quando perguntei ao Tesouro qual a estimativa de fraudes óbvias nesse sistema, a resposta unânime foi cerca de 50%. Isso significa 50 bilhões de dólares por ano, ou 1 bilhão de dólares por semana. É absurdo e precisa ser resolvido já. Para ele, a solução passa por medidas simples: identificar cada pagamento com um código de categoria, justificar brevemente cada transação para aumentar a transparência e manter uma lista atualizada de entidades que não devem receber recursos. Musk também critica o tempo excessivo para verificar organizações suspeitas de terrorismo, um ano demais para algo tão urgente. Por que Kim Jong-un quer guerra? A resposta pode estar em Moscou. Será que a Coreia do Norte está se preparando para um conflito com o Sul? O canal japonês NHK divulgou que a Rússia concordou em ajudar Pyongyang no desenvolvimento e produção em massa de mísseis e drones. Em troca, o que a Coreia do Norte oferece? Essa é uma peça-chave que ainda não foi revelada, mas uma coisa é certa: os movimentos de Kim não são casuais. Há um propósito estratégico por trás dessa aproximação com Moscou, e as consequências podem ser globais. E as evidências sugerem que esse apoio não se limita a palavras. Fontes próximas ao Instituto para o Estudo da Guerra revelam um acordo sinistro: a Rússia estaria fornecendo a Pyongyang tecnologias avançadas de drones e mísseis em troca de algo ainda mais valioso, o envio de tropas norte-coreanas para combater ao lado de Moscou na Ucrânia, especialmente na região de Kursk. Não é apenas uma transação militar, é um teste de fogo. A Coreia do Norte está usando a guerra na Ucrânia como um polígono real para avaliar seu potencial bélico, enquanto a Rússia, por sua vez, hesita em compartilhar seu conhecimento nuclear mais sensível. Por quê? Porque Moscou teme represálias de Washington e Pequim, dois jogadores que, apesar de suas rivalidades, mantêm um limite claro quando o assunto é proliferação de armas de destruição em massa. Mas o que realmente está em jogo aqui? Para entender, conversamos com um politólogo, especialista em geopolítica asiática. Sua análise é contundente: um dos principais pontos na agenda de Trump, se ele voltar à Casa Branca, será justamente o acalmar a Coreia do Norte. Não importam os métodos, concessões, pressões ou uma combinação de ambos. O que poucos lembram é que, durante seu primeiro mandato, apesar dos famosos e frustrados encontros com Kim Jong-un, não houve um único teste de míssil norte-coreano direcionado à Coreia do Sul ou ao Japão. 0. Por quê? Porque Kim não é um louco irracional. Ele é um estrategista frio, obcecado por dois objetivos: manter seu regime intacto e extrair o máximo de recursos possíveis da tensão que ele mesmo cria. E é aqui que a peça se encaixa. Não tem dúvidas, Kim está se posicionando como um leiloeiro global. Ele vai tentar vender sua estabilidade ao maior lance, seja para os russos, que precisam de mãos para a guerra, seja para os americanos, que não querem uma crise nuclear na Ásia, ou até mesmo para os chineses, que temem um colapso descontrolado em sua fronteira. A probabilidade de Pyongyang lançar um ataque preventivo contra Seul? Praticamente inexistente. Kim não é suicida. Ele é um negociador. E, neste momento, está acumulando cartas para jogar. Enquanto o mundo especula sobre os próximos passos de Kim, outro líder enfrenta uma crise de legitimidade e desta vez, o alvo é seu próprio veículo. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, sobreviveu a um incidente que parece saído de um thriller político. Durante um deslocamento de rotina, o pneu de seu carro oficial se desprendeu literalmente do eixo, quase causando um acidente grave. As autoridades tentaram minimizar o caso, atribuindo-o a um simples furo de pneu, mas a versão não convenceu nem os aliados de Vučić. O ministro do Interior, Oleg Milicevic, foi taxativo, ordenou uma investigação imediata e não descartou sabotagem ou, pior, uma tentativa de assassinato. Coincidência ou não, o episódio ocorre em meio a protestos massivos que varrem a Sérvia há meses. Vučić é acusado de esmagar a oposição, centralizar o poder e governar com mãos de ferro, um retrato que seus críticos pintam como o de um ditador em construção. As ruas de Belgrado e outras cidades estão fervendo, e a pergunta que não quer calar: foi um acidente, negligência crônica ou um aviso sinistro de que o regime está rachando por dentro? Você acha que alguém tentou parar Vučić, literalmente?
E enquanto líderes lutam para manter o controle, ouro, o ativo mais tradicional de segurança, está sendo abandonado em massa. O Banco Nacional do Cazaquistão, por exemplo, vem se desfazendo de suas reservas auríferas em um ritmo alarmante. Nos últimos meses, quase 11 toneladas foram vendidas, somando-se a outras 1,89 toneladas em janeiro. Com isso, o país saltou para o segundo lugar no ranking global de vendedores de ouro, atrás apenas de Singapura. O paradoxo. Seus vizinhos na Ásia Central, como o Quirguistão e o Uzbequistão, estão fazendo exatamente o oposto, acumulando ouro a todo custo, ao lado de gigantes como China, Índia e Polônia. O Cazaquistão, que em 2024 anunciava planos ambiciosos de comprar 70 toneladas, um investimento de 6 bilhões de dólares, agora vê suas reservas minguarem. O que está por trás dessa virada radical? Será uma estratégia equivocada, uma tentativa desesperada de tapar buracos na economia ou algo mais obscuro? Em um mundo onde até a PlayStation falha, e falha feio, confiar em ouro parece cada vez mais uma aposta arriscada. Falando em falhas épicas, a Sony acabou de viver um dos piores pesadelos de qualquer empresa tech. Por quase 24 horas, a PlayStation Network ficou fora do ar, deixando milhões de gamers no escuro e na fúria. A companhia, depois de um silêncio constrangedor, finalmente restaurou o serviço e, como desculpa, ofereceu 5 dias grátis de PlayStation Plus para os assinantes. Mas e as causas do apagão? Mistério. Sem explicações oficiais, as teorias se multiplicam. Foi um ataque cibernético? Um erro interno catastrófico? Ou algo que a Sony prefere não admitir? Uma coisa é certa. Quando até os jogos falham, o que mais podemos esperar? E se você achava que as notícias não poderiam ficar mais surrealistas, a Bielorrússia prova o contrário. Um tribunal de Vitebsk condenou Sergei Bolshakov, ex-CEO da estatal Belvit Unifar e conhecido aliado de Alexander Lukashenko, a 5 anos de prisão, com suspensão condicional de 3 anos, por desvio de recursos e abuso de poder. Bolshakov, que já pagou o prejuízo e admitiu a culpa, também terá que arcar com uma multa de 18.500 rublos bielorrussos, cerca de 5.800 dólares, e está proibido de ocupar cargos de liderança pelo mesmo período. O detalhe mais irônico? Bolshakov era um fanático por Lukashenko, tanto que chegou a anunciar, em tom messiânico, a criação de uma vacina contra o alcoolismo e a ressaca. Agora, ele descobriu na prática que nem mesmo a lealdade cega salva você quando o regime decide fazer um exemplo. E assim fechamos mais um ciclo de notícias que parecem saídas de um roteiro de suspense. O mundo está em ebulição, alianças perigosas são forjadas, líderes tremem em seus tronos, economias apostam contra si mesmas e até o entretenimento vira caixa de surpresas, nem sempre agradáveis. O que você acha? Kim Jong-un está blefando ou preparando algo maior? Gui foi vítima de um complô ou de sua própria incompetência? E o ouro, é hora de comprar ou de vender tudo antes que seja tarde? Deixe seu palpite nos comentários. Se gostou, não esqueça do like, da inscrição e daquele super obrigado que faz toda a diferença para nós. Até a próxima e que as notícias sejam menos explosivas do que essas.